Olá! Hoje nossa última videoaula é sobre o patrimônio material do interior do estado e as modernas obras dos anos 50 e 60. Com o patrocínio do Fulcultura e da Lei Aldir Blanc, retomando o nosso fio da meada da aula anterior, onde falamos sobre ferrovias, a região sul do estado, tendo o Cachoeiro de Itapemirim como eixo, afinal de contas, é naquela região onde teremos a maior produção cafeira do estado, no início do século, onde começamos a República Capixaba, era necessário escoamento de produção. Então, por isso, foi construída a estrada de ferro Leopoldina, Highway, que se pronuncia Highway, escreve assim. Essa empresa inaugura em 1910 Estação Matilde, que você pode visitar no município de Alfredo Chaves. Essa é a nossa memória dessa estrada de ferro que está lá tombada com esta estação ferroviária. Ainda no sul foi tombado também a fazenda do centro, particular, era uma fazenda, foi comprada, foi construída no século XIX e foi comprada pela ordem agostiniana, que fez um tipo de uma primeira reforma agrária do estado, segundo o catálogo de bens culturais tombados no Espírito Santo. Dividiu a propriedade em lote de 100 alqueires e que foram distribuídas. Em sistema cooperativista, a fazenda chegou a ter indústria de beneficiamento de café, de arroz, de milho, cana, impulsionando o crescimento da região e criando um elo bastante forte entre as pessoas. Ah, Thaís, eu quero ter uma outra experiência, eu queria saber como é que as pessoas viviam no início do século XX. Ah, tranquilo, temos patrimônio material que pode te fazer esse transporte no tempo. A Casa de Cultura Domingos Martins, que era de uma família e que foi construída em 1915. A ideia é preservar e valorizar a cultura através da história dos imigrantes. É ele que mantém a nossa individualidade e evita que a gente perca a noção de quem a gente é. E aqui a gente tem uma coleção de vários tipos de objetos, né, que vão desde ferramentas, passando por fotos, documentos, roupas, máquinas, livros, móveis. É o acervo mais variado do museu. Essa xícara aqui é com certeza o objeto mais admirado aqui no museu. Ela era muito usada numa época que as pessoas usavam muito bigode. E era uma proteção para não sujar o bigode. E a residência da família Agostinho em Fundão, que apesar de ser construída no século XIX, teve papel importante no século XX, depois que foi inaugurada a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Bastante representativa dos compradores de café, como nós falamos lá atrás. Qual era a elite da República Oligárquica? Eram os fazendeiros de café e os comerciantes, as casas exportadoras, os comissários de café. Por quê? Porque eles compravam o café das pequenas propriedades, eram conhecidos como vendeiros e depois, com um grande volume, faziam a exportação. E hoje vamos aproveitar para mais uma edição do Jornal da História. Começa agora o Jornal da História, trazendo notícias da Europa e da fina flor da sociedade brasileira. Alguns conjuntos de edificações e construções individuais do interior foram tombados por sua relação com o século XIX. Vejam, núcleo histórico de São Pedro de Itabapuã, no Mimoso do Sul, conjunto de edificações, sede Santa Leopoldina, sítio histórico de Muqui,
Maria de São Mateus. Antiga residência de Vigílio Lambert, em Santa Teresa. Mas lembrando, estamos falando da República Capixaba, que é o nosso web canal. E agora, para nos despedir, a modernidade. Voltando para a capital, temos duas obras. A Concha Acústica, do Parque Moscoso, marco da capital Vitória, que preserva o espelho d'água e os bancos da alvenaria do projeto de Francisco Bolonha, que foi durante o governo de Jones dos Santos Neves. Lembra do Jones? E se você nunca entrou, vai ficar morrendo de vontade de visitar. Sabe aonde? Antigo prédio das repartições, uma obra iniciada no governo de Jones, foi colocado na entrada o painel de 3 por 8 metros, imenso, do artista Burle Marx. Burle Marx? Você sabia? Coisas interessantes que mudaram sua vida. Onde ele tocava, virava arte. Ele foi um estupendo pintor, ceramista, desenhava joias, fez cenário até para baile do Teatro Municipal e gostava de cozinhar, falava 7 idiomas e era um grande jardineiro, um grande paisagista do Brasil e do mundo, considerado pelo Instituto dos Arquitetos dos Estados Unidos o criador do jardim moderno. Nós temos obrigação de compreender a nossa flora, com mais de 5.000 árvores à nossa disposição, com mais de 50.000 espécies. Ora, é como se eu tivesse uma palheta à minha disposição e que eu tivesse a capacidade de escolher um verde raro, um azul raro, um vermelho extremamente, vamos dizer, pouco conhecido. Utopias possíveis de cidade, que é se pensar um projeto do papel para o jardim executado. Foi um projeto muito pensado para a sociedade. Se eu procurei compreender o jardim aplicado à nossa natureza, vamos dizer, à nossa natureza humana e, sobretudo, às necessidades brasileiras, porque eu não quero fazer apenas jardim para uma casa de milionários, eu gostaria de fazer jardins em que o povo pudesse participar. Foram mais de 2.000 projetos paisagísticos executados pelo mundo. Um patrimônio histórico, uma casinha simples, uma casinha qualquer no colo da serra. Como eu canto mal. Aliás, esse lugarzinho devia ser encantador nos anos 50, porque ainda é maravilhoso, imagina. Que é hoje o Museu Tombado Homero Macena. Foi a residência desse pintor de 1951 a 74. Recebia políticos, artistas, até o Jones, na época que foi governador, frequentava a casa dele. Foi lá, né? Agora vamos entender um pouco esse negócio de tombamento. Vamos pensar, pensando comigo. Um bem cultural tem que ter um significado para aquela sociedade, não é verdade? Tem que estar ligado à sua tradição artística, histórica, ou ser uma manifestação cultural de um povo numa dada região. Aí esse patrimônio é reconhecido, ou seja, é tombado. O tombamento é importante porque vai identificar, documentar, democratizar o acesso. Ai. Acabamos. Não sei se eu fico alegre, não sei se eu fico triste. Espero vocês no nosso web canal. Vamos continuar, vamos falar mais do Espírito Santo. Tô devendo aquela aula de imigração, aquela videoaula de imigração, né? Porque acho que uma só não dá, tá? Temos que fazer uma aula sobre remanescentes de quilombos, importantíssimo, aqui no nosso estado, no nosso patrimônio.
uma aula sobre sociedades indígenas. Tentei aula pra caramba! Então é o fim que já prenuncia um começo. Ai, difícil despedir, né? Então, meus amigos, muito obrigada por nos acompanhar por todo esse tempo e espero continuar a vê-los pessoalmente e aqui pela internet. Um beijo grande no coração, fica com Deus. É plágio de alguém esse gesto.